Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula virtual. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o sistema muscular, para fechar o círculo do sistema locomotor. Então já vimos o sistema esquelético, passamos pelo articular e hoje vamos finalizar o sistema locomotor com o sistema muscular. Entendo que o sistema muscular é um universo de muita informação, mas aqui em nossa videoaula virtual eu resumi os principais pontos em relação a esse sistema. Vamos entender os principais componentes desse sistema e passar pela parte em que vai falar sobre a classificação dos músculos, tá certo? Então vamos entender um pouquinho sobre esse sistema. Pega teu caderno aí, pega teu roteiro de sistema muscular, pega um livro e vamos começar a anotar, tá bom? Vamos embora? Em relação a este sistema muscular, acompanha comigo aqui esta definição. Acompanha comigo essa definição. Aqui diz o seguinte: conjunto de órgãos denominados músculos, dotados da capacidade de diminuir o seu comprimento, a qual denominamos de contração. Então entenda que os músculos, seja lá curto, longo, plano, eles têm essa capacidade de elasticidade, tá? De contração. Muitas vezes essas contrações têm uma relação com o ventre muscular, é uma parte mediana do músculo. Então aí os músculos vai ter essa capacidade de elasticidade, tá bom? Mais adiante vamos entender o seguinte: a importância funcional dos músculos. Acompanha comigo. Os músculos determinam toda a dinâmica do nosso corpo, desde o deslocamento dos ossos até o peristaltismo das vísceras. Então, o movimento peristáltico lá na parte do sistema gastrointestinal tem também a ver com as contrações, tá? Então, aí é a importância funcional dos músculos. E mais adiante, ação locomotora. Quando falamos de ação locomotora, vamos compreender o seguinte: compreendem a parte ativa do aparelho locomotor graças ao poder de contração das células que compõem o tecido dos músculos, as fibras musculares. Então, as fibras musculares têm aí a correlação com a ação motora, tá? Entenda também que para a parte da locomoção, o sistema muscular ele depende do sistema esquelético e também do sistema articular, tá? É o conjunto aí que vai desenvolver a motricidade, que é a ação locomotora também, tá bom? Vamos mais adiante para compreendermos melhor esse sistema. Algumas variedades dos músculos, vamos aqui entender. Então, existem algumas particularidades de músculo em nosso corpo. Então, estamos aqui diante do músculo liso. Então, diante de toda a camada da musculatura, vamos encontrar este. E aqui diz o seguinte, ó: encontrado na composição da parede das vísceras, é involuntário. Então, os músculos lisos são músculos involuntários e estão associados com as vísceras. São aqueles que não temos o controle, tá? Então aqui está uma ilustração, né, de um vômito, ou seja, em relação à parte do estômago, né? Então aí é um músculo em si associado com as vísceras. Temos outro tipo de músculo que é chamado de músculo estriado cardíaco. Já fala, cardíaco lembra de quê? Coração, tum, 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 né? E o coração, ele é involuntário. Aí você fala, será que é? É só você falar. Fala aí pro teu coração, coração, para de bater. Ele parou? Não. Por quê? Ele bate por conta própria, ele tem um sistema elétrico, né, particular que independe da função encefálica. Por isso que muitas vezes eu gosto de ministrar uma palestra que é chamada de morto com o coração batendo. Porque é possível encontrarmos uma pessoa morta, que é a morte encefálica,
com o coração batendo. Mas por que o coração bate? Porque ele não depende, né, intrinsecamente do encéfalo, certo? O coração tem o seu sistema próprio, né? Lá o nosso sino atrial vai fazer a sístole, a diástole por conta própria, tá? Então entenda que também existe músculo lá no coração, mas aqui é o músculo estriado cardíaco. E acompanha comigo aí. Corresponde à camada média das paredes do coração. Então, a parte média lá, né, em relação ao miocárdio. E esse tipo de músculo, ele é involuntário. Então, aqui é involuntário e involuntário. Não esquece não, isso é importante você saber. Outro tipo de músculo, o músculo estriado esquelético. Olha só, esse aqui já é mais abundante no nosso corpo. Então aqui, o que mais temos no nosso corpo é esse aqui, ó, o esquelético. E aqui cita, está associado ao esqueleto apendicular e o esqueleto axial, certo? Então aqui, este tipo aqui, ele é voluntário, tá? Então ele é mais predominante, é o que mais tem em nosso corpo e ele é voluntário. Vamos mais adiante. Em relação aos músculos estriado esquelético. Então aqui tanto vamos encontrar músculos superficiais, tá certo? Ou seja, está acima das fáscias musculares. Vamos encontrar os músculos mais profundos, que estão lá em conexão com os ossos, né? Ligados aos tendões. Então aqui são todos músculos estriado esquelético, que são mais abundantes em nosso corpo. Componentes funcionais dos músculos. Então temos os principais componentes que devem estar presentes nos músculos. Quais são eles? Acompanha comigo, anota aí, anota aí. Ventre muscular. Então, o ventre muscular é um componente indispensável para uma musculatura, tá? O ventre muscular, essa parte avermelhada, você percebe isso aqui, ó? Essa parte avermelhada? Então, aqui na parte do músculo trapézio, o latíssimo, essa parte avermelhada é chamada de ventre muscular. Mas entenda a definição, acompanha comigo. Representa a parte média do músculo. Apresenta coloração vermelha, sendo constituído por fibras musculares. Por isso, é a parte responsável pela contração. Então, entenda que o ventre muscular é responsável pela contração e essa parte média do músculo, mais avermelhada. É informação bastante relevante. Outro componente que é importantíssimo, minha gente, olha, tendões. E aqui diz, ó, estão localizados nas extremidades dos músculos. Sua cor é branca, tem forma cilíndrica ou de fita, são constituídos por tecido conjuntivo denso. Por isso, não apresentam poder de contração. Serve para fixar o músculo. Então, os tendões, eles estarão localizados nas extremidades dos músculos, tá? Então, vão ter lá os pontos fixos, os pontos móveis, mas o músculo, ele não está ligado diretamente no osso, não, tá? Vai lá ter um tendão lá para dar um suporte. E esses tendões vai ter ou forma cilíndrica ou uma forma de fita, como fosse um cordão, uma fita, tá certo? E entenda que esses tendões, eles servem para fixar a musculatura, tá ok? E outra estrutura que é igual ao tendão é chamada de aponeurose. Aqui cita, sua única diferença em relação ao tendão para um tendão é sua forma laminar. Essa parte esbranquiçada aqui, minha gente, ó, aqui é o músculo trapézio. Essa parte esbranquiçada aqui ao meio, ou aqui na parte do encéfalo, é simplesmente a aponeurose. Certo? A aponeurose, essa parte branca é a aponeurose. E ela é em forma de lâmina, como fosse uma lâmina, uma membrana, tá? E ela vai ficar mais presente nos músculos mais superficiais. Eu posso falar assim para vocês, para ficar melhor o entendimento. Já os tendões ficam localizados nos músculos mais profundos, tá certo? A constituição dos dois
é a mesma coisa, tá? A diferença é que um parece mais com uma fita, né, um cilindro, e o outro é mais uma lâmina. A função vai ser a mesma coisa, tá? É unificar os músculos, é dar um suporte aos músculos, é ligar os ossos, tá? Sendo que um é superficial e o outro é profundo, entende? Que é bem importante para associar as musculaturas. Vamos mais adiante. Anexos dos músculos, tá? Ou melhor, anexos musculares. Fáscia muscular de revestimento. Então, essas fáscias musculares são tipo as membranas. Não é a polineurose, tá? A polineurose é uma estrutura mais rígida, tá? Que vai segurar o músculo. Já essas fáscias, elas são mais uma membrana, tá? Que vai estar lá basicamente dividindo o que é o músculo profundo do músculo superficial. É como se fosse lá um termo mediano. Então, mas aqui cita membranas conjuntivas que revestem o ventre muscular, isolando os músculos e facilitando o deslizamento entre si. Ainda funciona como uma bainha elástica de contenção. Então, assim, além de ter essa divisão, né, dos músculos, ela vai também proteger a parte do ventre muscular e levando aqui, ó, essas funcionalidades, né? O deslizamento, né? Em relação à proteção da bainha elástica. Então é bacana ter esse entendimento. Bainhas fibrosas e sinovial dos tendões. Quando falamos sinovial, é basicamente aquilo que já vimos lá no sistema articular. Certo? O líquido sinovial, a bainha fibrosa, né? A membrana fibrosa, a membrana serosa, que a membrana serosa produz o líquido, não é isso? O líquido sinovial. Então tem uma relação com isso aqui, tá certo? Então, esse anexo, cita o seguinte: bainha fibrosa, aqui diz, corresponde a um túnel através do qual tendões longos atravessam uma articulação, sendo protegidos do atrito produzido pelo contato desses tendões com os ossos ou com a superfície cutânea, tá? Então essas bainhas, na verdade fibrosas, são exatamente como se fosse um túnel, né? Como se fosse um túnel por onde vai passar os tendões, tá? Os tendões para evitar lá um atrito com outras estruturas, tá certo? E vai facilitar com certeza a movimentação. Então, aqui temos bainha sinovial. Quando lembra sinovial, lembramos do líquido sinovial, tá certo? E aqui cita, reveste internamente a bainha fibrosa. Então, a bainha sinovial reveste essa bainha aqui internamente. E libera líquido sinovial para facilitar o deslizamento dos tendões. Certo? É basicamente você parar e associar, e se você lembrar da aula passada, que foi a aula sobre sistema articular, que eu falei que tem lá as articulações sinoviais. E lá vamos ter lá uma cápsula. E essa cápsula ela vai ter por fora uma membrana que é chamada de membrana fibrosa e por dentro a membrana sinovial ou a membrana serosa, certo? E a parte de dentro vai produzir um líquido. A mesma coisa é isso aqui, gente, tá? A diferença é que lá no sistema articular é a cápsula. Aqui é um túnel, tá certo? Mas a funcionalidade é bem similar. Outro anexo, as bolsas sinoviais. E aqui cita, sacos sinoviais contendo líquido sinovial interposto entre os tendões e as superfícies ósseas, para evitar o atrito entre elas. É outro anexo também, tá? Que é similar aqui ao túnel. É uma estrutura que vai ter a parte de fora, que vai ser chamada de bainha fibrosa, a parte de dentro, bainha sinovial, tá certo? E vai produzir aí esse líquido em si, que é o líquido sinovial. Por exemplo, vamos ter aqui as fáscias. A fáscia muscular de revestimento, que é a mais superficial, bainhas fibrosa e sinovial dos tendões, mais aqui adiante, e a bolsa sinovial, tá? Ou seja, aqui temos aqui os tendões, né, em relação aos ligamentos do pé, tá? Do dorso do pé em si, e aqui temos a bolsa sinovial e dentro vai ter lá o líquido sinovial que vai facilitar. É basicamente um túnel. É muito comum a síndrome que é chamada de túnel do carpo, tá? Ou seja, nessa região aqui do carpo, onde passam os tendões, e quando acontece lá uma alteração anatômica, né, uma inflamação,
é uma correlação com essas bolsas sinoviais, tá certo? Vamos mais adiante. Em relação a pontos de fixação, ou seja, os músculos têm que se fixar aos ossos aí através aí dos tendões. Vamos entender aqui esses pontos. Temos aqui o ponto fixo, origem. Aqui cita, corresponde ao tendão muscular fixado à peça óssea durante o trabalho muscular. Não sofre deslocamento. Então, temos aqui o osso do húmero, né? O osso do húmero do braço e o osso em si da una, porque aqui, observa só, a incisura aqui, né? Que parece a chave inglesa. O osso da una e mais adiante o osso rádio. Então, aqui temos a musculatura, temos aqui um ponto, podemos chamar isso aqui de ponto móvel, e em cima um ponto fixo. Isso quer dizer o quê? Que o ponto fixo não vai ter a movimentação da musculatura. Já esse outro ponto, que podemos dizer que é o ponto móvel, aí pode ter a movimentação da musculatura, tá certo? Então, ponto fixo, aqui em cima, né, o ponto fixo, então não vai ter a movimentação, tá certo? Vai estar lá rígido. E mais adiante vamos ter o quê? Ó, o ponto móvel, inserção, certo? E podemos falar que o ponto móvel, essa parte aqui, que vamos fazer aqui, ó, a flexão, tá certo? E a extensão, é uma movimentação. Quando fazemos a flexão e a extensão, o ponto fixo está parado, a origem. Mas o ponto móvel, que é a inserção, se movimenta. Acompanha comigo aqui. Corresponde ao tendão muscular fixado à peça óssea que sofre o deslocamento durante o trabalho muscular, tá certo? O ponto móvel. Então, durante essa flexão e essa extensão, quem está aqui movimentando é simplesmente o ponto móvel, em que vai ter envolvimento aqui com a musculatura, que é o músculo braquial, o corpo braquial, o músculo bíceps braquial, vai ter essa relação aqui, ó, com a movimentação desses pontos específicos, tá? Mais adiante, em nível dos membros, nos movimentos habituais, a origem sempre será proximal e a exceção distal. Eita, coisa boa! Lembra lá daquela primeira aula de introdução que falamos proximal e distal? Lembra disso aí? Então, proximal está mais próximo da raiz, distal está distante da raiz. Então, o ponto fixo, ele está mais próximo da raiz, o símbolo, não é isso? E o ponto móvel está distante da raiz, tá certo? Então aqui é uma informação interessante. Mais adiante, vamos entender aqui, ó, a classificação dos músculos, tá? Quanto à situação. Entenda o seguinte, gente. A classificação dos músculos é muito similar à classificação dos ossos. Se vocês entenderem bem direitinho como se classifica um osso, você vai entender isso aqui também, tá certo? Se você não entendeu, não se preocupa, você tem esperança ainda, dá para entender. É basicamente entender o que é um osso ou um músculo longo, um plano, um curto. Preste bem atenção, acompanhe comigo aqui essa explicação que você vai entender agora, se ainda não entendeu. Vamos lá. Os músculos estriado-esquelético podem ser separados quanto à situação, levando-se em consideração a disposição deles em relação à fáscia muscular de revestimento, tá? Aqui é mais uma introduçãozinha. Acompanha comigo. Aqui é uma imagem de uma musculatura, mais mediano temos a estrutura óssea, tá? Posso até correlacionar com o osso da perna em si. Em volta vamos ter a musculatura e as fáscias. Vamos deixar aqui essa imagem para ilustrar essa nossa explicação. Vamos lá. Superficiais em relação à classificação. São músculos que encontram-se localizados acima da fáscia muscular. Opa, olha só, gente. Os músculos superficiais são todos aqueles que estão acima das fáscias musculares. Esquece esse ponto não, é bem importante aí para as provas futuramente. De revestimento, em contato íntimo com face profunda da pele, onde se fixam por uma
por um dos tendões, na verdade. Então, basicamente, os músculos da face, certo? De modo geral, a maioria são todos músculos superficiais, tá? E não são muito ricos a face em fáscias, tá bom? Então aí, os superficiais tá mais na face, e se tiver no resto do nosso corpo, os superficiais vão estar em cima das fáscias. Os músculos profundos, estão situados abaixo da face, ó, abaixo da face muscular de revestimento, e não possui fixação na pele, tá bom? Então aqui é a característica do profundo e uma característica do superficial. Quanto à forma, segue o paradigma utilizado para a classificação dos ossos. Agora sim, aquele exemplo que eu falei antes, né? Assim encontramos os músculos. Então existem os músculos longos, aqui cita, neles o comprimento predomina sobre as outras dimensões. Então entenda, quando falamos em músculo longo, o comprimento ele é predominante em relação ao quê? À largura e à espessura, tá certo? Então sempre vai ser chamado de músculo longo. E por exemplo, temos aqui o músculo sartório, esse músculo anterior da coxa. É um músculo longo, tá? Também o reto femoral, eu posso falar com músculo longo, porque o comprimento é superior ou predomina as outras dimensões, tá certo? Mas o exemplo aqui é o músculo sartório. Os músculos curtos, por exemplo, apresentam equivalência entre suas dimensões. Ou seja, o comprimento, a largura e a espessura são similares. Então, como são equivalentes, então são chamados de músculo curto, como por exemplo o músculo quadrado femoral. Aqui temos os músculos, no caso o quadrado femoral, tá? E nesse caso aqui ele é considerado como músculo curto. Outro, planos. Músculo planos, aqui temos, neles há o predomínio do comprimento e da largura sobre a espessura. Exemplo, o músculo oblíquo externo do abdômen. Tá aqui, ó, o músculo oblíquo externo do abdômen, tá? Aqui no caso o reto abdominal, não é esse não, tá gente? É esse aqui mesmo. O oblíquo externo do abdômen, tá? São considerados músculos planos. Por que plano, professor? Porque vamos dizer assim, tem uma característica de uma planície, como se fosse o osso frontal, o osso parietal, né? É mais predominante o comprimento com a largura, tá? Sobre a espessura. Então aqui temos essa característica. Mais adiante, vamos ter no caso, em relação à orientação das fibras, que os músculos é rico em fibras, tá? Então, temos aqui as fibras paralelas, quer dizer o seguinte, as fibras deste grupo muscular são paralelos entre si em relação aos tendões, tá? Então, são paralelos em relação aos tendões. Então, por exemplo, temos os músculos longos, como por exemplo o músculo esternocleidomastoide, esse músculo aqui, ó. Então, esse músculo do pescoço que é famoso pela toxicólogo, né? Então, aqui esse músculo se chama de músculo esternocleidomastoide. Ele começa lá na região occipital, passa pela região lateral do pescoço, passa para o plano mediano e vai se ligar lá no osso externo, tá certo? Então, aqui é um músculo paralelo, né? Em relação às suas fibras. Outro exemplo, deixa eu puxar aqui a setinha. Outro exemplo de músculo, esse é o longo, tá? Que é caracterizado como paralelo. E o músculo largo, tá? O músculo glúteo máximo, tá certo? Esse glúteo máximo. Lembrando que nessa parte do glúteo, tá? Essa parte do glúteo, tanto existe o glúteo máximo, também tem o médio e o mínimo, tá bom, gente? São três partes. É bom que vocês leiam aí o Atlas, pega um Atlas aí, pega um livro, dê uma olhadinha aí nos principais músculos, tá? Então aqui, esse músculo ele é também caracterizado paralelo, tá bom? Mas é um músculo largo. Oblíqua. O oblíquo, as fibras deste grupo muscular são oblíquas ao longo eixo dos membros e também aos tendões. Por exemplo, o músculo semipeniforme. Temos aqui o semipeniforme, tá? O extensor longo dos dedos do pé, 3. Deixa eu colocar aqui a imagem para vocês verem.
tá? Esse que é o extensor longo dos dedos, tá? E o peniforme tá lá em cima, como citamos, o reto femoral, é isso aqui, ó, que até citei antes como fosse um músculo longo, né? Mas ele é longo em relação à estrutura, né? Enquanto orientação das fibras, ele vai se colocar como um músculo oblíquo, tá? Que as fibras descem, ó, de forma similar crânio-caudal. Então, número 4, temos o reto femoral. E o multipeniforme, né? Que é o músculo deltoide, número 5, tá? Então, aqui esse deltoide, ele é multipeniforme. Tem várias fibras, né? E ela é descendente, crânio-caudal, tá certo? Esse músculo aqui, ó, um grande músculo para ser aplicado medicações aqui injetável, tá certo? Mas aí, de preferência, tá? Segundo algumas literaturas, até 1 ml, tá? Porque é um músculo que não suporta muito volume de medicação, tá certo? Então, aqui em relação a característica oblíqua. Esfíncteres. Aqui temos, suas fibras circulares formam anéis para regular a passagem de substâncias ao longo de um ducto. Exemplo, o esfíncteres da uretra, temos, e do ânus também, tá? Então, em relação a esse esfíncter, tanto vai estar presente no homem, como também na mulher, tá? No ânus para segurar lá a parte do bolo fecal, né? Ou seja, da parte da defecação. Então vai segurar. E na parte da uretra, vamos chamar de esfíncter uretral. Na mulher vai ter lá a uretra da feminina mede 4 centímetros, grava isso, é importante, e no homem até 12 centímetros, tá? Então aí na sua porção em si vai ter esse esfíncter, que é uma musculatura para segurar em si a diurese. Orbiculares, orbiculares que diga, apresentam fibras dispostas em círculos concêntricos, produzindo a constricção de abertura naturais, como por exemplo o músculo orbicular do olho. Então temos aqui o músculo orbicular do olho, né? É um músculo orbicular. Mas também temos na boca. Esta boca é chamada de músculo orbicular da boca, tá? São em forma de círculo aí, tá? Então aqui ele está em volta aqui da pálpebra, né? E também da região orbitária do olho. Vamos mais adiante. Quanto ao ponto fixo. Nesta classificação, separamos os músculos de acordo com o número de tendões. Olha só, vamos levar em consideração os pontos fixos em relação ao número de tendão, tá? Ou cabeças que ele irá apresentar em sua fixação proximal. Assim poderemos identificar 3 grupos. Então vamos conhecer aqui esses grupos em relação a essa classificação. Músculos bíceps. Já fala, bíceps 2. Eu vou falar tríceps 3, tá bom? Então vamos lá. Músculos bíceps apresentam 2 tendões. Olha como é fácil. Bíceps, 2 tendões em sua fixação proximal, ou seja, que é o ponto fixo, né, proximal. Então, exemplo, o músculo bíceps braquial, tá? Então, o bíceps braquial, o músculo do braço em si, tá bom? Temos também o músculo tríceps. Então, se é tríceps, ó, apresenta 3 tendões em sua fixação proximal. Então, por exemplo, os músculos tríceps braquial. Então, também os músculos tríceps braquial, que está aqui no braço, vai ter essa característica, tá? E temos também o quadríceps, né? Então, se é quadríceps, já diz, apresenta 4 tendões em sua porção proximal. Então, veja, todos são em porções proximais, tá? E aqui fala, como por exemplo, o quadríceps femoral, tá bom? Que temos aqui o quadríceps femoral, além do músculo sartório, né? Isso é bem interessante. Vamos, tá bom? Aqui temos, né, o reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial. São um total de 4 músculos para formar quadríceps. Veja aí no Atlas direitinho, pega o Atlas, pega o nosso roteiro de anatomia, tá certo? Veja o roteiro bem direitinho, essa parte da estrutura anatômica. Vamos entender agora quanto ao ponto móvel, que é o ponto distal. Nesta classificação, separamos os músculos de acordo com o número de tendões também, ó, ou caudas, que é a parte
da extremidade, que ele irá apresentar em sua fixação distal. Assim podemos identificar dois grupos, apenas dois, ó. O músculo bicaudado, tá, apresenta dois tendões em sua fixação distal. Bi, porque é dois, grava aí, dois é bi é dois, né? Mas relação distal, tá? Exemplo, o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Então temos aqui, ó, o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Deixa eu apontar para vocês. Número 1, o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. É um só, tá, gente? Ele levanta aqui a asa do nariz, que é a parte das cartilagens alar maiores, e desce para a região orbicular da boca, tá certo? É um músculo bicaudado. E também temos os músculos policaudados. Se você fala poli quer dizer o quê? Tem muitas coisas, né? Poli quer dizer muitos, né? Então vamos lá. O músculo policaudado apresenta mais de dois tendões em sua fixação distal. Então pode ser 3 tendões, 4 tendões, 5 tendões, é policaudado, que são vários, tá certo? Então, exemplo, o músculo extensor longo dos dedos do pé, número 2, tá? Veja que na imagem anterior a gente viu até a parte da bainha, né? A bolsa sinovial. Mas veja, um tendão, ó, e começa a ser distribuído para cada dedo do pé. Basicamente são músculos policaudados, tá certo? Do tendão. Vamos mais adiante. Vamos entender agora a classificação quanto ao número de ventres. Então acompanha comigo aqui essa leitura. Normalmente cada músculo apresenta um ventre um ventre e em cada extremidade um tendão ou aponeurose, tá ok? Mais adiante. Entretanto, podemos identificar músculos com 2 ou mais ventres intercalados por tendões intermediários. Então vamos entender aqui melhor essa minha explicação. Olha só, músculo digástrico. Olha aí no teu roteiro, olha aí no Atlas, tá? Para ver bem direitinho esse músculo digástrico. Mas acompanha. Apresenta 2 ventres separados por um tendão intermediário. Então, tem um ventre, ó, outro ventre, tá? Ventre muscular. E no meio eu vou ter o quê? Um tendão. É um músculo digástrico. E aqui fala, número 1, a sua localização lá na parte inferior da face, tá certo? Então aqui é um exemplo de um músculo digástrico em relação ao número de ventre, tá? E temos, ó, poligástrico, novamente. Poli quer dizer vários, tá? Vários o quê, professor? Vários ventres, tá? Então poligástrico apresentam mais, ó, de 2 ventres separados por tendões intermediários. Exemplo, o músculo reto do abdômen. Esse aqui, ó, esse reto do abdômen. Muito fala os pneuzinhos quando tá malhando, né? É um sonho eu chegar nesse nível aqui, tá? Então temos aqui, ó, os músculos, tá? Do ventre do abdômen. Perdão, o músculo reto do abdômen, tá certo? Então entenda que não é barriga nem bucho, tá? É abdômen. Bora mais adiante. Quanto à ação muscular, tá? Vamos entender aqui a ação muscular. Os músculos vai ter também a sua parte de ação, tá bom? Então veja comigo. Flexores, né? Flexores, aqui diz, realizam movimentos responsáveis por reduzir o ângulo das articulações. Vamos para cá, para o meu braço, que está aqui todo malhado. Olha para cá. Temos aqui o meu braço e meu antebraço. Quando aproximo o meu antebraço do meu braço, tá? Eu fiz aqui uma aproximação, eu reduzi esse ângulo. Nesse caso, estou fazendo aqui, ó,